Você sabia que a maquiagem já era usada na pré-história, em práticas de rituais, guerras e culto à fertilidade? No Antigo Egito, as pinturas faciais e corporais passaram a ganhar um caráter mais moderno e estético, parecido com a forma que conhecemos hoje. Os olhos eram as partes que recebiam maior destaque, sempre delineados e alongados. As musas da época lembradas até hoje, Nefertiti e Cleópatra. As caravanas que levavam especiarias e sedas para a Europa introduziram os cosméticos e a maquiagem na Grécia e no Império Romano. Segundo relatos do dramaturgo Aristófanes, nessa época as mulheres utilizavam matérias-primas como gordura e tinta vermelha para produzir um efeito corado nas faces. Já em Roma, funcionava mais ou menos assim. Maquiagens mais exageradas eram coisas de cortesãs, makes leves de mulheres de senadores e elite, e rosto limpo, sem nada, era característico de mulheres mais pobres. Com a queda do Império Romano e o domínio do cristianismo, a vaidade passou a ser condenada pela Igreja, pois além de ser um pecado, ela incitava à luxúria. Enquanto alguns se escondiam sob toucas e longas vestimentas, outros conservavam alguns sinais de vaidade que consistiam em beliscar as faces e morder os lábios para deixá-los rosados. Com o crescimento de vilarejos comerciais, os chamados burgos, a preocupação com a aparência voltou e a maquiagem começou a ser introduzida no dia a dia. Nessa época, quanto mais nobre, mais enfeitado. Na França, no século XVIII, homens e mulheres passaram a exagerar no uso da maquiagem. O pó de arroz deixava os rostos e cabelos inteiramente brancos. As perucas eram enormes e as maçãs da face eram acentuadas com rouge para denotar saúde. O início do século XX, marcado pela guerra, promoveu uma grande mudança no modo de ser e pensar da humanidade. As mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho e a vaidade foi deixada para um segundo plano, voltando a se tornar popular através do cinema nos anos 20, época das melindrosas, do Charleston e do jazz. Lábios vermelhos pintados em formato de coração, olhos realçados com sobrancelhas finas ou tiradas e feitas a lápis, marcaram esse período. Com o tempo, a indústria cosmética ia se desenvolvendo cada vez mais. As grandes musas hollywoodianas tornam-se referências em beleza, e o batom em forma de bastão surge trazendo mais praticidade. O pancake, criado por Max Factor, surgiu em forma de estojo de bolsa, permitindo que as mulheres pudessem retocar a maquiagem onde estivessem. Com o fim da guerra, a mulher se tornou mais feminina, glamurosa e sofisticada. Era o auge dos lançamentos de cosméticos. O desejo de liberdade começa a despertar nos jovens da década de 60. Durante esse período, o que predominou foram os batons e esmaltes clarinhos. Os olhos marcados com tonalidades variavam entre rosado e verde água, acompanhados de cílios enormes. Com o passar dos anos, surge o movimento hippie, com manifestações e palavras que mobilizaram jovens em diversas partes do mundo. Junto a isso, começam a aparecer também outras formas de protesto, e entre roupas rasgadas e coturnos, aparecem looks com muito preto e cabelos moicanos. As mulheres passam a ocupar cargos que até então eram apenas reservados aos homens. A maquiagem com cores fortes e vivas nos olhos e lábios ganham vez. As supermodelos ocupam o imaginário da mídia e do público, antes reservado às estrelas de Hollywood. Depois de tanta criação, há volta ao minimalismo e à simplicidade. Muitas marcas começam a ganhar cada vez mais espaço. A globalização e o desenvolvimento tecnológico aumentou muito a velocidade da informação. Mais produtos, mais gente, mais opções fazem com que a mulher tenha mais acesso e facilidade na hora de compor o seu estilo, com produtos de alta performance que ao mesmo tempo maqueiam e tratam a pele. E se há séculos atrás a finalidade principal tinha a ver com cerimônias e cultos religiosos, hoje na maior parte da cultura ocidental ela já ganhou a função de embelezamento. Cada vez mais as pessoas se interessam e se informam sobre o assunto. Nós, do Estúdio W, também somos apaixonados por esse universo da maquiagem. Somos verdadeiros fãs dos nossos queridos profissionais e de quem trabalha com isso com tanto carinho e dedicação. Essa é a nossa singela homenagem a vocês. Feliz Dia do Maquiador!